vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se inscreve, curte, comenta, compartilha e venha conhecer um pouquinho mais da minha história, principalmente para você que está chegando agora. Volta uns vídeos anteriores e comece lá do comecinho a conhecer um pouco mais do meu trabalho como professora e bailarina de dança do ventre. Então, bora lá para nossa parte 7. Bom, meus amores, no vídeo anterior eu comecei a falar para vocês, né, sobre todas as transformações e mudanças que eu comecei a ter na minha vida. E em 2016 eu tive que encarar mais uma vez uma mudança na minha vida, né? Tanto pro lado pessoal quanto pro lado profissional. Por quê? Em 2016, eu me casei, tivemos que tomar a decisão de nos mudar. No caso, fui eu, porque meu marido já é de Belo Horizonte, né? Ele já morava em Belo Horizonte e eu estava morando em Paulínia. E mesmo com a ideia e planejamento de ficarmos em Paulínia, com todas as coisas que aconteceram no período que eu tive a minha escola, grande dificuldade em crescimento mesmo de alunas na escola, né, em alguns trabalhos que eu estava tentando realizar naquele local, não estava sendo muito legal, não estava me ajudando muito. Então, devido a alguns obstáculos e alguns problemas que eu tive que encarar na escola, infelizmente me levou a fechá-la, né, a encerrar o meu ciclo como professora naquele local. Talvez se eu tivesse esperado um pouco mais, se eu tivesse pensado um pouco mais e me preocupado menos com alguns problemas que eu tive que passar por ali, talvez eu não tivesse fechado a minha escola. Mas naquele momento não era o que eu pensava, né? Então tudo me levou a esse caminho e eu tive que fazer essa escolha e arcar com as consequências. Mas eu não encaro só pro lado negativo não, meus amores. Hoje, como eu já falei pra vocês em um vídeo anterior, hoje meu pensamento é outro, meu coração com certeza falaria e mudaria a situação, tentaria buscar outras soluções, né, pra gente tentar resolver e acalmar o coração naquele momento. Mas enfim, tinha que acontecer, né? Pra mim realmente chegar no que eu sou hoje, tinha que acontecer. Bom, meus amores, então em 2016 eu me casei e fui morar em Belo Horizonte. A partir desse momento que eu mudei para Belo Horizonte, tudo mudou na minha vida, não só no lado profissional, mais uma vez, né, como lado pessoal também, porque ali eu estava vivendo a minha história, né, com o meu marido, uma vida de casada, né, uma vida onde você vai estar mais independente da sua família. Muitas coisas eu tive que aprender a me virar sozinha, resolver os meus próprios problemas, né, sem estar pai e mãe por perto. Então a minha vida pessoal mudou muito e sofri muito também, né, porque uma coisa é você tá ali, né, debaixo das asas dos pais e tendo ali aquele colo e ao mesmo tempo pai e mãe resolvendo tudo pra você, e depois você se vê completamente sozinha, né, tendo que resolver seus próprios problemas, encarar situações em que você é a responsável por decidir, por escolher. Então foi bem difícil pra mim, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente aprende, né? Essas experiências são vividas pra gente aprender. Profissionalmente foi um baque, né? Porque eu me vi longe da minha família, pra quem sempre me acompanhava em todos os eventos que eu ia. Eu me vi longe dos eventos em São Paulo, aonde eu vivia lá em São Paulo, então a distância me prejudicou muito, porque eu já não conseguia mais ir para São Paulo com tanta frequência como antigamente. Então isso acabou me afastando dos eventos, né? Foi nessa época que eu comecei a me afastar da casa de chá, porque eu não tinha, né, financeiramente falando, como ir a São Paulo com muita frequência, era muito difícil. Então, nesse momento eu comecei a parar de dançar na casa de chá, né, por conta da distância. E quando eu me mudei para BH, foi muito complicado, porque eu estava chegando, né, ali em BH tem um mercado completamente diferente do que eu conhecia em São Paulo, ou nessas cidades, regiões daqui da onde eu morava, né.
Então eu tive que viver uma outra realidade, né, com a dança do ventre. E comecei a tentar trabalhar, né, por conta própria mais uma vez, só que infelizmente aonde eu morava, a casa onde eu morava, não me possibilitava de dar aulas presenciais, né, porque eu não tinha espaço. Então eu tive que optar por aulas particulares, porque é o que eu conseguia realizar naquele momento, né? Comecei a tentar a trabalhar de uma outra maneira, de uma outra forma. Por que, meus amores, eu tô falando isso? Porque eu sempre me vi como empreendedora, né? Como a própria dona do seu próprio negócio, né? Do seu próprio espaço. E você chegar no momento aonde você não é mais dona de nada, você não tem o controle de nada, é muito difícil. Porque o meu sonho sempre foi ter uma escola em referência em dança do ventre. Então não é à toa que todas as vezes que eu tive um espaço para dar aulas, só tinha dança do ventre, porque o meu sonho, o meu desejo era ter um espaço meu, referência, que fosse referência em dança do ventre. E aí você chega num local e você já não tem o controle de mais nada, e você não é, assim, dona, eu digo, né, gente, você não ter o seu próprio espaço para dar aula é muito triste, né, é um baque muito grande. Em BH eu sofri várias coisas, porque eu me vi em papéis completamente diferentes do que eu sonhava, do que eu imaginava e do que eu já tinha experimentado. Mesmo assim eu encarei, né? Então, como por exemplo, eu nunca na minha vida imaginei dar aula em outras escolas, né? Claro que isso é uma coisa super comum, super natural de todas as escolas, mas eu nunca imaginei me ver neste papel como uma professora de uma escola, por eu ter sempre, desde muito nova da minha carreira, principalmente, ter sempre o meu próprio espaço, né, para o meu próprio cantinho para dar aula. Então chegar nesse momento onde eu me vi dando aulas em outras escolas, para mim foi completamente diferente, completamente novo. Mas mesmo assim eu encarei, né, ministrei aulas em outras escolas em Belo Horizonte, mas no fundo do meu coração não era o que eu queria. Então eu tô sendo bem sincerona aqui com vocês. Eu tenho muita gratidão pelas profissionais que me deram essa oportunidade. Sou muito grata porque eu vivenciei uma experiência nova na minha vida. Eu vivenciei uma experiência nova para minha carreira como professora. Então isso foi bom, né? Teve o seu lado negativo? Teve, mas também teve o seu lado positivo. Então eu agradeço por ter passado por essa experiência, por essas profissionais terem me dado esta oportunidade, né? Sou grata por isso, porque eu aprendi muito. Só que no fundo do meu coração não era aquilo que eu desejava, né? O que eu desejava era ter o meu próprio espaço e poder ministrar as minhas aulas e começar a ter as minhas próprias alunas naquele ambiente. Mas infelizmente isso não aconteceu. 2 anos que eu fiquei em Belo Horizonte, isso não aconteceu. Eu não consegui dar aulas no meu próprio espaço, no meu próprio canto. Então eu tive somente 2 escolas, né, que eu ministrei aulas em Belo Horizonte. E de alguma forma eu tentei seguir até onde eu consegui, né? Porque realmente o meu coração não estava tão feliz assim. Enfim, meus amores, pra mim foi um baque muito grande, né? Então eu sofri muito psicologicamente, sofri muito emocionalmente, porque eu vi que a minha carreira como bailarina já não era mais a mesma. Eu vi que a minha carreira como professora também já não era mais a mesma, não era o que eu sonhava, não era o que eu desejava. E pra mim foi muito intenso isso, né? Eu tive que fazer uma adaptação muito grande na minha vida. E ao mesmo tempo eu tava longe da minha família, né? E eu não conseguia mais dançar. Eu não tinha... Belo Horizonte não tinha muitos eventos de dança do ventre. Então, cada vez mais eu estava me distanciando da dança, no geral. Não só como bailarina, mas como professora. Porque depois que eu parei de ministrar aulas, eu parei por completo. Eu nunca mais dei aulas, né? Nesse período que eu fiquei em Belo Horizonte. E os eventos também eram muito poucos, então isso também foi diminuindo. Então nesse período de 2 anos que eu fiquei lá, eu vi a minha carreira caindo, né? Hoje eu sou muito madura para falar isso, e falo nesse sentido de cair porque eu estava distante da dança.
Porque pra mim, só dançar na minha casa, só treinar, só ensaiar na minha casa, não era o suficiente, né? Não era o suficiente. Eu precisava de mais. Pra quem vivia de segunda a domingo, pra lá e pra cá, com correria de aula, com correria de ensaios, né? Para as nossas coreografias, enfim. E me ver no momento onde a minha carreira como bailarina e professora estava zerada de eventos, zerada de aulas, para mim foi extremamente triste. Hoje eu consigo falar um pouco melhor sobre isso, porque não foi fácil, não foi fácil. Até então você se vê, né, daquela forma extrema, eu não quero chorar. Você se vê com tantas coisas, sabe? Você vivendo profundamente, intensamente para suas aulas, para sua escola, para os eventos, e aí de repente você não consegue se encaixar e nem se vê em lugar nenhum. É muito difícil. E era o que eu mais amava fazer na minha vida, é dançar, né? Era o que eu mais sabia fazer. Então não adiantava ninguém me falar: Bárbara, vai trabalhar numa loja, vai trabalhar em outro lugar que você ganha mais. Não era aquilo que eu queria, porque eu sabia da minha capacidade de fazer o meu próprio trabalho com a dança, né? Então foi uma situação muito complicada. Depois de um pouco mais conformada com a situação que eu estava vivendo, eu acabei engravidando, né? Nessa fase que eu engravidei, eu estava completamente abalada psicologicamente, emocionalmente, com a minha carreira de dança do ventre, né? Mas eu acabei engravidando porque eu quis, né? Foi planejado, eu e meu marido, né? A gente queria muito. E aí engravidei. Eu engravidei, né, do meu filho maravilhoso, que eu sou grata a Deus por ter gerado ele, por ter tido essa oportunidade. Mas aí tive meu filho, aquela fase de puerpério, e aí, meninas, aí meu mundo desabou. Foi o momento onde eu quase entrei em depressão e foi o momento onde eu tive que ir para casa dos meus pais, porque eu falei, se eu não sair daqui, eu vou pirar de vez, né?